Oi, meus amigos. É muita alegria estar aqui com vocês de novo. Hoje eu vou dar continuidade àquela historinha que eu contei da última vez, que eu falei do meu irmão, do Yacht Clube. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Yacht Clube e o nosso grupinho. Como eu disse, os nadadores do iate eram poucos. Mas entre esses poucos a gente tinha um grupinho que a gente já tinha maior afinidade. E desse grupinho nosso, cada um morava num local diferente. Tinha alguns que moravam na cidade. A cidade, como eu disse em outro vídeo, como os belo-horizontinos chamam o centro da cidade. Então, se eu vou ao centro, eu falo, eu vou na cidade. Então, tinha alguns que moravam na cidade, tinha outros que moravam na Vila Riachuelo, ficava mais ou menos um terço entre a cidade e o iate, lá em Pampulha. E tínhamos nós, eu, minha irmã, meu irmão e uma amiga nossa que nos apresentou lá no Yacht Clube. Ali na Vila São Francisco nós éramos 4. E a gente combinava para ir para o iate pegar o mesmo bonde. A gente andava naquela época, era de bonde. Tinha ônibus também, mas o bonde era mais barato, então a gente costumava andar de bonde. E era muito divertido. Então a gente combinava pegar o mesmo bonde. Quem saía lá da cidade, geralmente pegava o bonde que saía do terminal 14 horas. Quem morava na Vila Riachuelo marcava mais ou menos a hora que ele passava lá. E nós que morávamos na Vila São Francisco, que era mais ou menos um terço da distância para chegar lá no iate, a gente também marcava o horário e ficávamos esperando para todos irmos do nosso grupinho, a gente ir no horário só, num bonde só. E era de praxe, nossos colegas, quando ia chegando no ponto onde os outros estavam esperando, eles saíam para fora do bonde. Quem conhece o bonde vai compreender, quem não conhece vai ter que imaginar. Pegavam no suporte que segura, onde a gente segura, e com o outro braço eles abriam e vinham já rindo e gritando com os braços abertos. Isso era uma forma de nos recepcionar. E era bem divertido. Lá no iate a gente chegava, né, e geralmente a gente trocava de roupa, e era de praxe também. A gente, logo no início, que a gente não sabia ainda nadar, a gente chegava, trocava de roupa e saía correndo e pulávamos na piscina, mas segurando a escada, porque a gente era pequeno e se a gente pulasse na piscina, a gente poderia até afogar, porque a gente não sabia nadar nada. Essa turminha tinha começado do zero. Então a gente pulava e ficava brincando. E a nossa aula dos iniciantes era assim no final da tarde. Mas a gente ia mais cedo para poder aproveitar e se divertir. A gente brincava muito, pulava na piscina e jogava água uns nos outros. Aquela brincadeira que vocês conhecem que criança gosta, principalmente criança que está numa piscina e que não sabe nadar. Tomávamos sol e depois, à tardezinha, a gente fazia a nossa aula. Quando a gente saía, tinha umas arvorezinhas do lado de fora do Yacht Clube que davam uns cachos com umas bolinhas verdes. A gente colhia esses cachos e quando entrava no bonde, a gente brincava de jogar essas bolinhas no motorneiro. O motorneiro é quem dirige o bonde, não é motorista, ele se chama motorneiro. E geralmente os motorneiros que a gente pegava o bonde, geralmente era sempre o mesmo, porque era aquele horário que a gente terminava a aula e tomava um banho para poder pegar o bonde. E a gente ficava brincando e jogando aquelas bolinhas nele, e eles gostavam também. Às vezes tinha algumas pessoas lá dentro do bonde que aderiam à brincadeira, até pediam a gente um pouco de bolinha para jogar também. Então, assim, a gente brincava muito. E qual é o meu objetivo dessa historinha hoje? É para vocês sentirem o quanto é fácil a gente ser feliz com pouco. Naquela época, a gente não tinha televisão, não tinha internet, muitas coisas que a gente não tinha, que a gente tem hoje, e que as crianças e adolescentes têm. Então a gente achava formas bem divertidas e bem simples para se sentir feliz. E eu realmente, nessa época, eu era muito feliz.
Foi uma época incrível na minha vida, porque para quem nunca tinha entrado numa piscina, é sentir que está aprendendo a nadar, está aprendendo uma coisa nova, fazendo novos amigos, numa época em que a gente vivia com muito pouco, então era muito para nós. Então, assim, é uma felicidade que a gente sente e a gente pode transmitir e vocês saberem que era fácil a gente ser feliz. Então, a minha historinha hoje, bem simples, é essa. Espero que tenham gostado e eu deixo um abraço para cada um. Um bom dia para vocês todos e até a próxima. Tchau.